Boa noite, você que nos acompanha na Difusora Pai Eterno e também nas redes sociais do Santuário Basílica Sagrada Família. Nós estamos começando agora o programa Por uma Família Melhor, ao vivo aqui dos estúdios da Web Rádio Sagrada Família. Eu sou o Henderson Souza e vou estar com vocês hoje até a meia-noite aqui na Difusora Pai Eterno e também nas redes sociais do Santuário Basílica. Hoje é quinta-feira, dia de Comunidade Família Santa aqui no programa e também durante o dia todo aqui na Basílica Sagrada Família. E hoje eu estou aqui com um casal muito especial que eu vou pedir para se apresentar agora. Boa noite. Boa noite, eu sou a Silvia do Adoniro. Boa noite a todos que nos acompanham, eu sou Adoniro da Silvia. Isso. Nós temos aí 25 anos de casados, né, e 2 filhos. E somos servos da comunidade Família Santa, do Santuário Sagrada Família. Hoje qual que vai ser o nosso tema? Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo e a nossa conversão. Isso mesmo, é um tema muito especial, né? A conversão, principalmente nesses tempos tão difíceis que a gente acaba sendo levado pela distração, pelas coisas do mundo. Esse tempo de pandemia, a gente tem que focar bastante no Senhor e se converter a Deus. Fique conosco, nosso programa só está começando. Presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Família nossa é Jesus, Maria e José. Minha família nossa é. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vencer Sagrada Família, vencer Basílica, aqui direto do Santuário Basílica Sagrada Família. Nós estamos na Difusora Pai Eterno, também nas redes sociais do Santuário Basílica Sagrada Família. Eu te convido a participar conosco todos os dias aqui no programa Por uma Família Melhor, na Difusora Pai Eterno e também nas nossas redes sociais, @Basílica da Sagrada Família. Então participe conosco, mandando o seu pedido de oração, a sua intenção, nas descrições dessa transmissão. Você que nos escuta aí através do rádio, seja na fazenda, seja no carro, seja aí do lado da sua cama, mande a sua mensagem, deixe o seu pedido de oração, né, no nosso site www.radiosagradafamilia.com. Lá tem a barra de mural de recados. Mande o seu pedido de oração, a sua intenção, que nós estamos aqui para orar com você e por você sempre. E hoje é dia de Comunidade Família Santa aqui no programa Por uma Família Melhor. Eu estou aqui com a Silvia e com o Adoniro, e nós temos um tema muito especial para você. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo na nossa vida, né? Na nossa conversão. E é interessante que o Henderson começou falando dessa necessidade de viver o Espírito Santo, a intimidade com o Espírito Santo nesse tempo que nós estamos vivendo. Agora, eu acredito que mais que nunca nós precisamos realmente ter essa intimidade com o Espírito Santo. Apesar das intempéries, apesar das dificuldades que não só nós goianienses passamos, mas também todo
todo mundo está vivendo um pouquinho dessa experiência de pandemia, mesmo assim nós precisamos voltar a olhar para a palavra de Deus, para aquilo que o Senhor Jesus veio nos mostrar, né? A boa nova, a boa notícia é que nós estamos sim no tempo favorável. Independente das intempéries, das dificuldades, nós estamos vivendo um tempo da graça, um tempo favorável. E esse tempo favorável ele é manifestado através da ação de Deus, diretamente através do Espírito Santo, né? Então, primeiro hoje, a palavra de Deus deve orientar-nos, né? Nosso Senhor Jesus Cristo disse que completou o tempo e o reino de Deus está próximo. Então, nós precisamos crer e converter, né? Esse é o chamado nosso, é crer na palavra de Deus, crer no nosso Deus, crer no nosso Senhor Jesus e converter. Buscar essa conversão todos os dias, né? Aí hoje eu pergunto, né? Eu e o Adoniro, nós perguntamos para vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais, através da difusora Pai Eterno, como que anda o seu relacionamento com o Espírito Santo? É interessante, né, Preto, que muitas vezes a gente tem a dificuldade até de compreender que o Espírito Santo é Deus, né? E ele é Deus com o Pai e o Filho, não é isso? Sim. Desde o princípio, né, o Espírito Santo, ele sempre esteve, né, com presente desde o início da criação, mas no início, na palavra, ficava bem evidente o Pai. E já no Novo Testamento, ficou bem evidente o Filho que revelava o Pai. E o Espírito Santo ele vem se revelando na igreja, vem conduzindo a igreja e aos poucos vem se revelando a cada um de nós. Então, o Espírito Santo é esse Deus, né, que vem em nosso auxílio, é o Paráclito. O Espírito Santo é aquele Deus que vem nos ajudar, né? É o Deus próximo, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é a pessoa próxima a nós e dentro de nós, né? Quando nós recebemos o batismo, lá quando nós somos, geralmente quando somos bebês, nós recebemos esse Deus dentro de nós e que vem habitar em nós através com o Pai e o Filho, né? E através do Espírito Santo, Deus derrama as graças necessárias para a nossa conversão. Então, hoje, quando a gente olha para dentro de nós, e dentro de nós existe essa Santíssima Trindade que habita, é ela que nos direciona e nos mostra o caminho, né? Então, se é um tempo favorável, um tempo de conversão, para que é essa conversão? Essa conversão é para que a gente aprenda já aqui a ser um com a Santíssima Trindade, né? A Santíssima Trindade vem habitar dentro de nós para que a gente aprenda com a Santíssima Trindade a como habitar no céu, né? Então, para a gente compreender melhor o que é esse relacionamento, a gente precisa entender também o que é a conversão, né? Então, você que está nos ouvindo, nos acompanha pelas redes sociais aí da sua casa, abre a palavra, meu irmão, em Tito, capítulo 2, versículo de 11 a 14, a palavra está falando o seguinte: efeitos da graça de Deus. Manifestou-se com efeito a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Veio para nos ensinar a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver neste mundo com toda sobriedade, justiça e piedade, na expectativa da nossa esperança feliz, a aparição gloriosa de nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo, que se entregou por nós a fim de nos resgatar de toda iniquidade, nos purificar e nos constituir seu povo de predileção, zeloso na prática do bem. Então já foi manifestado em nosso Senhor Jesus Cristo aquilo que nós precisamos ser, o que nós precisamos fazer. Jesus Cristo ele veio para nos ensinar através da sua palavra, através da palavra de Deus, veio nos mostrar como fazer e para a gente caminhar em obediência, nós necessariamente precisamos fazer aquilo que Jesus fez, né? Então, para que a gente faça aquilo que Jesus fez, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem em nosso auxílio, ele vem transformar aquilo que existe dentro de nós, que não é de acordo com a vontade de Deus, né? Então, ele vem romper com toda a impiedade, com toda a injustiça, com tudo aquilo que não é obra de Deus no nosso coração. Então, o Espírito Santo ele vem agir através
da Santíssima Trindade dentro de nós, com o nosso consentimento, né? Para ver essa conversão, essa mudança, porque a conversão é o quê? É uma mudança de pensamento, uma mudança de postura, uma mudança no jeito de agir, se comportar, ou seja, é uma mudança geral no ser humano, né? Então, se eu pensava diferente do Cristo, eu passo a pensar igual ao Cristo, né? Eu passo a me orientar pela palavra de Deus, pela boa nova, a boa notícia. Então, isso é conversão. Então, eu só vou dar um passo em direção ao reino de Deus, à vontade de Deus, à justiça que o Senhor quer que eu pratique, a bondade, a benevolência, se eu estiver plenamente cheio do Espírito Santo. Às vezes a gente tem até bons modos, né, Preto? A gente às vezes age com educação, com respeito ao próximo, que está certo. Mas isso não é conversão ainda. A conversão é quando a gente muda de atitude mesmo, né? A gente sabendo, conhecendo a vontade de Deus, que está manifestada na palavra dele, nos 10 mandamentos, a gente sabendo que ele nos chamou ao amor, né? A amar ao próximo, nós, sabendo da verdade, conhecendo a verdade, a gente livremente se dá, se doa, ama, né? E é bonito, Silvia, falar porque a conversão ela não é somente para aqueles que não estão com Cristo. A conversão é também para aqueles que estão junto com Deus, aqueles que procuram a palavra de Deus, sempre tem algo para mudar, algo para estar mais próximo. E essa caminhada começa de baixo, começa do pouco, né? Eu mesmo, durante a minha vida, eu sempre procurei esse caminho de conversão. Muita gente fala assim, nossa, mas você está dentro da igreja, você viveu uma vida religiosa, já ora todos os dias, você não precisa de se converter. Eu falo, sim, eu preciso, né? Nós sempre podemos estar mais próximo de Cristo, né? Mesmo que a gente não compreenda Ele. Você falando, eu lembrei muito de Santo Agostinho, falando da Santíssima Trindade. Ele disse um conto que ele caminhava uma vez pela praia, e aí tinha um menino tentando colocar toda a água do mar dentro de um buraquinho que ele estava cavando ali na areia. E aí ele fala assim, menino, você nunca vai conseguir. Aí ele fala, mas eu nunca vou conseguir, mas se eu nunca tentar, nunca vai haver uma oportunidade ou vai haver esse início, né? Então a gente precisa começar, mesmo que pareça um buraquinho muito pequeno, mas se a gente não começar, um dia a gente não consegue. Então é do princípio, né? Começando com orações, né? Você que não ora, não tem costume de fazer oração, você que diz católico, que vai na igreja todo domingo, mas você faz uma oração todos os dias, você procura a Deus todos os dias, você está nesse caminhar com Ele. Então começa a fazer uma oração de Nossa Senhora por dia, de manhã, à noite, aí começa a rezar um mistério do terço, aí depois vai aumentando para um terço. Então é gradual. Você começa ali de baixo e vai vivenciando, crescendo junto com Cristo, né? Assim como Cristo cresceu na vida humana em graça, em sabedoria, né? Em obediência à família, nós também temos que ir crescendo junto com ele. Não é verdade, Silvia? Sim. Inclusive, São Paulo nos fala, né? Tendes os mesmos sentimentos de Cristo, né? Nós somos chamados a ter os mesmos sentimentos, agir como Cristo. E é interessante, né? Quando o Henderson fala que Jesus não veio para poucos, né? Ele veio para a humanidade. Ele veio para restaurar e redimir toda a humanidade, porque todos somos filhos de Deus, todos somos chamados ao céu. Esse chamado universal é universal, é para todos, né? E é interessante o Henderson falando, porque às vezes a gente até interpreta errado a questão da conversão, que a gente pensa que ela se dá no momento e pronto, estamos prontos, né? Na verdade, para a gente ser santo como o Pai do céu é santo, ser perfeito como ele é perfeito, isso é uma caminhada. É uma caminhada gradativa e necessariamente ela vai passar por essas etapas, né? Que o Henderson já colocou muito bem. Para a gente ser santo, ser perfeito, a gente precisa, primeiro, ter essa intimidade com o Espírito Santo. Às vezes a gente teve uma experiência com Jesus, houve um batismo no Espírito Santo. Aqui nós não estamos falando do batismo enquanto sacramento, estamos falando da efusão, que é aquela manifestação dos dons que a gente recebe no batismo. Há essa
experiência com Jesus, a gente começa uma caminhada e muitas vezes ali a gente abandona os pecadão que a gente fala, né? Aqueles pecados mais terríveis, os pecados mortais, e a gente começa uma vivência mais próxima a Jesus, e ali a gente começa a combater também os pecados veniais. A gente começa, como diz, para de pecar e começa a amar, né? Mas isso é gradativo e a gente costuma falar, né, Preto, que a nossa conversão ela vai se completar no dia que Jesus nos chamar e a gente for passado pela purificação, né? Porque a conversão, ela é diária, né? É uma caminhada, como o Henderson disse. Nós estamos aqui a caminho do céu. E como uma peregrinação, tem aqueles que estão lá na frente, tem os que estão no meio então, e tem os que estão no final da fila, vamos dizer assim. Mas estamos todos seguindo no mesmo sentido, né, rumo ao céu, e temos que ter essa conversão diária. Como Jesus colocou, né, que quem quiser seguir a Ele, nós precisamos renunciar a nós mesmos a cada dia e segui-lo, tomar a cruz e seguir. Então, a conversão é essa doação, essa renúncia, que é diária, não é fácil, né, e precisa de muita vigilância, muita oração, e por isso nós precisamos sempre clamar ao Espírito Santo, porque renunciar às nossas vontades e nos convertermos a cada dia, realmente não é fácil, somente com a ação e o auxílio do Espírito Santo. E também os testemunhos, né, que nós temos dos diversos santos, dos diversos exemplos que nós temos na Igreja Católica. Eu vou chamar um intervalo agora e vou chamar um quadro que vai trazer um pouco desse testemunho de fé dos santos e vai trazer para nós o santo de hoje. Quem vai trazer esse quadro muito especial é o Padre André. Olá, tudo bem? Eu sou o Padre André, colaborador da Basílica Sagrada Família, extensão da sua casa. O santo de hoje é São Josafá. São Josafá, ele nasceu em 1580. São Josafá nasce numa família de ortodoxos, cristãos católicos ortodoxos, igreja bizantina. E aos 24 anos ele passa por um processo forte de conversão, tornando-se assim católico, como nós, a maioria de nós. E a partir disso ele começa um processo muito grande de adesão à proposta de Jesus Cristo e à sua Boa Nova, tornando-se assim pertencente à ordem de São Basílio, e ele enfrenta aonde ele vive, na Ucrânia e depois na Bielorrússia, países vizinhos e na Europa Oriental. E a partir dali, então, ele tem que lidar com a sua fé cristã católica num ambiente que é grande parte dos fiéis são da Igreja Ortodoxa, num período ainda que não havia ainda uma harmonia entre nós dois como hoje. E assim, então, aos 43 anos de vida, ele é martirizado. Ele atualiza Cristo no seu martírio por defender a nossa fé cristã católica, mas ao mesmo tempo ter um carinho grande com os seus concidadãos, os seus patriotas que faziam a experiência da Igreja Ortodoxa, da Igreja Bizantina, mas muitos desses não queriam essa unidade, essa tolerância. Por isso ele foi martirizado. E o interessante é que os seus assassinos, né, que o levaram à morte com apenas 43 anos, depois eles se converteram à fé cristã católica e passaram também a promover essa busca de unidade entre a Igreja Ortodoxa e a nossa Igreja, como acontece hoje, no mundo de hoje, nós vivemos bem mais tranquilos nessa nossa relação com os nossos irmãos orientais. O santo de hoje é São Josafá, que ele interceda por nós e nos ajude cada vez mais a fazermos experiência deste Deus do amor e de profunda graça. A palavra de Deus, ela sempre penetra no mais profundo dos nossos corações, como diz o próprio São Paulo, como uma espada de dois gumes, que penetra o mais profundo de nós, nos ajuda a discernir as nossas opções. É por isso que São Paulo, escrevendo a Filemon,
pede a misericórdia, a caridade cristã para com o escravo Onésimo. Naquela época ainda existia a escravidão, mas São Paulo apela não à lei fria e seca, que permitia a punição de um escravo punitivo, mas ele apela à novidade, à criatividade da caridade cristã. A partir do batismo, ele diz, todos nós tornamos-nos irmãos uns dos outros e livres em Cristo Jesus. Dentro dessa concepção, dessa graça que nós recebemos do nosso batismo, é que nós vivemos a nossa vida com a expectativa de encontrar o Senhor, com a expectativa de receber dele o prêmio daqueles e daquelas que deixam tudo para segui-lo. Mas atenção, é importante que nessa caminhada nós nos preocupemos com aquilo que está ao nosso alcance. Por que eu digo isso? Porque as pessoas às vezes ficam preocupadas, como será o detalhe, os detalhes da vinda de Jesus, quando, de que jeito, como. Ele já chamava atenção na sua época com essas preocupações das pessoas. Ele dizia, o reino de Deus já está entre vós, sou eu. Não vai vir ostensivamente. Porque às vezes nós queremos isso. Quando a gente se perde mais nos detalhes, nós nos esquecemos da nossa obrigação. Quando Jesus virá, o jeito que ele virá, como será a transformação, isso não é obrigação nossa de saber. Isso pertence a Deus. O que pertence a nós? Nos prepararmos, viver a essência do cristianismo, que é a caridade cristã, viver no amor, no perdão, buscando entrar em comunhão com Deus, santificando as nossas ações de cada dia, desde as pequenas ações, porque às vezes nós esquecemos que nós queremos ser fiéis só nas grandes ocasiões, ser fiel nas pequenas coisas, no dia a dia, no esforço que pela graça de Deus, é claro que nós vamos lutar, mas naquilo que está ao nosso alcance. Não ficar preso em detalhes. Quando será, de que jeito, quem que vai primeiro, quem vem depois. Quando a gente quer entrar demais no mistério de Deus, nós esquecemos das obrigações humanas. Que o Senhor então coloque no nosso coração esse desejo. Se nós estamos a caminho, no caminho dele, lutemos para segurar nas mãos dele. São Tomás de Aquino diz assim, é muito melhor a gente ir mancando no caminho certo do que ir correndo no caminho errado. Tem gente que perde tempo demais, dinheiro demais, tentando prescrutar os mistérios do mundo. Isso não quer dizer que eu sou contra a ciência, não. Quer dizer o quê? Que tem coisa que ultrapassa a nossa capacidade. E se eu perco demais lá, eu esqueço daqui. Com muito dinheiro que se perde para tentar descobrir se tem água, não tem água na Lua, tem água, não tem água em Marte. Quanta gente que aqui neste mundo ainda precisa de ajuda, de assistência. A gente se perde mais por aí. Então que o Senhor nos ajude a concentrar naquilo que é nossa obrigação, naquilo que está ao nosso alcance, santificando cada um de nós, as nossas famílias, o ambiente de trabalho, as nossas pastorais, os nossos bairros, onde nós estivermos, aqui neste mundo, lutando para que Jesus seja conhecido e que o reino de Deus, de fato, esteja entre nós, como nós falamos em cada missa. Quando o Padre diz, o Senhor esteja convosco, vocês respondem, Ele está no meio de nós. E não só aqui na igreja, mas onde nós estamos. Aí está o reino de Deus. Aí deve começar a implantar essa semente do reino. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos conduza sempre mais à perfeição. Boa noite, nós estamos aqui no programa Por uma Família Melhor, na Rádio Difusora Pai Eterno, AM 640, no programa Por uma Família Melhor. Você pode nos acompanhar através das nossas redes sociais, @Basílica da Sagrada Família. Deixar o seu pedido de oração, a sua intenção, porque nós estamos aqui sempre para orar com você e por você. Hoje é quinta-feira, dia de Comunidade Família Santa, aqui na Basílica Sagrada Família e também aqui no programa Por uma Família Melhor. E a gente está com um tema muito especial, a gente está falando um pouco sobre conversão. Você não sabe o que é conversão, como estar nessa conversão em busca de Cristo? Venha conosco, nós estamos aqui falando um pouco, no último bloco nós falamos um pouco
eu estava citando o Santo Agostinho. Santo Agostinho fala um pouco sobre esse mistério, né? Esse mistério da Santíssima Trindade, esse mistério como reconhecer, estar mais próximo do Senhor. E agora, Silvia, eu identifico muito nesse mistério da conversão também na questão da oração, da meditação. A oração, a meditação, estar com o Senhor, né? Principalmente nesse tempo, né, de pandemia, que a gente fica em casa, fica às vezes procurando o que fazer. Por que não fazer uma meditação? Às vezes procurar a Cristo, né? E procurando, conversando com Cristo, nós encontramos esse mistério que é a conversão, nós encontramos esse mistério que é o amor de Cristo, né? Que nos leva, como dizia um dos primeiros números do catecismo, que nos leva à felicidade. Porque ser convertido, ser de Cristo, também é ser feliz, também é viver essa felicidade no Senhor, né? Alegres são aqueles que vivem a palavra do Senhor. Então, muitos pensam que quando nós vivemos em oração, nós vivemos com meditação, nós vivemos também, às vezes, fazendo oração em línguas. Então, cada um tem um jeito de ser, e a igreja respeita muito os carismas, né? Também é ser feliz, também encontrar felicidade em Deus. Ser feliz faz parte desse processo de conversão. É verdade, é interessante, Henderson, quanto mais a gente tem essa intimidade com o Senhor, quanto mais a gente busca essa amizade, essa correspondência do amor de Deus através da oração e dessa vida meditativa, contemplativa, também acredito assim muito forte a vida sacramental. Quanto mais a gente vai para o Senhor, mais a gente fica cheio do Espírito Santo e mais a gente fica alegre. Quer dizer que a gente vai estar o tempo todo feliz? Não. Quer dizer que a gente vai estar o tempo todo em paz no Espírito, e essa paz que gera essa alegria, né? Então, é até interessante você falar dessa questão da tristeza, porque tem muitas pessoas que acham que ser de Deus é algo triste, é algo ruim, né? A gente vê muitas pessoas assim fazendo uma vida, construindo uma vida toda em cima de vícios, de maus hábitos e de coisas que ela faz justamente buscando essa alegria, essa felicidade, e ela vai se tornando cada vez mais infeliz, cada vez mais triste, porque a fonte de alegria e felicidade é Deus, é o nosso Deus, né? E ele vem plenamente através do Espírito Santo. Então, muito pelo contrário, né? Quem experimenta dessa fonte de água viva, né? Que a palavra de Deus fala, né? Que a gente vai experimentar rios de água viva dentro do nosso interior. Essa fonte, ela é inesgotável, né? Então, quanto mais a gente se aproxima do Senhor, quanto mais a gente tem essa intimidade na oração, através dessa petição, na observância daquilo que não está bom na gente, né, Preto? Daquilo que precisa ser modificado, os maus hábitos, a gente vai pedindo a virtude contrária. Quanto mais a gente vai rezando e pedindo e clamando, mais tendo essa intimidade com o Senhor, mais ele vai nos moldando, e com esse molde, apesar das podas, apesar daquilo que a gente tem que tirar, das renúncias que têm que ser feitas, o que fica sempre é uma paz no espírito, né? Então, assim, é muito bom ser de Deus. A gente experimenta uma vida hoje, né, Preto? Do antes, do depois, dessa realidade de transformação profunda em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vida já há 9 anos vivendo, buscando viver no Espírito Santo, de ter essa cumplicidade com o Senhor, essa fidelidade na oração, nos sacramentos. E a gente vai observando que quem muda é nós, e quem tem uma vida melhor é nós, né? Deus, ele é perfeito, ele é pleno, ele nem precisa de nós. Nós que precisamos dele. Então, assim, quanto mais a gente vai para o Senhor, com auxílio do Espírito Santo, derramando as graças, mais a gente experimenta o céu, né? É muito bom ser de Deus, é muito bom. Então, quando a gente se converte, o primeiro beneficiado com essa conversão somos nós, né, Preto? Isso. A alegria do cristão, ela vem dessa certeza do amor de Deus, né? Nós somos felizes porque Deus nos ama, né? Porque Deus nos ama, nós temos essa certeza. Então, quando nós temos essa certeza do amor de Deus e que tudo que Ele faz é amor e é para o nosso bem, é para o bem daqueles que o amam, nós somos felizes independente do que esteja acontecendo na nossa vida, porque tudo faz parte da vida e do projeto de Deus. E
a palavra nos ensina, né, que nós só podemos dizer que Jesus Cristo é o Senhor pela ação do Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo ele nos conduz, ele nos ensina, ele nos mostra o caminho, né? É pela força do Espírito Santo que nós somos unidos a Jesus Cristo. Então, quando nós estamos falando sobre conversão, a conversão ela passa por nós nos reconhecermos pecadores, querermos a reconciliação com Deus e acreditarmos nesse amor de Deus que nos perdoa, nos ama, né? E nos dá o Espírito Santo para poder nos auxiliar, nos configurarmos a Jesus Cristo, nos unir a Cristo e nos dar a vida em Cristo. E a palavra mesmo fala, né? A promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, antes de subir aos céus, ele falou, né? Que desceria sobre nós o Espírito Santo, né? E é esse Espírito Santo que nos dá a força, é esse Espírito Santo que nos capacita, é esse Espírito Santo que nos mostra, nos orienta o caminho certo, né? Que fala assim, não, isso aqui não é bom para você, isso aqui é bom. É o Espírito Santo que vem sobre o nosso temperamento, às vezes difícil, mas é esse Espírito Santo que vem dar doçura, colocar doçura em nós, né? É esse Espírito Santo que vem mudar os nossos hábitos, aqueles hábitos que são muitas vezes desagradáveis, outras vezes detestáveis, e hábitos que às vezes nos levam muito longe de Deus. O Espírito Santo ele vem nos colocando no prumo, né? Ele vem, como diz a palavra, né? Pelo fruto a gente vai conhecer se a árvore é boa ou má, né? Então o Espírito Santo é essa árvore boa, né? Então quem está ligado ao Espírito Santo, quem está unido ao Espírito Santo, que realmente, porque assim não basta ser batizado, né? Às vezes a gente passa uma vida toda sendo batizado, mas o Espírito Santo ele não manifesta em nós porque a gente não tem essa intimidade. Então a gente precisa ter essa intimidade para a gente começar a dar frutos bons, né? Como a palavra de Deus fala, né? Quantos são os frutos do Espírito Santo, né? São milhares. A palavra cita alguns, mas a gente pode basear hoje, dentro da nossa casa, se a gente estiver colhendo frutos de inimizade, desarmonia, às vezes de fofoca, briga, contenda, né? Adultério, traições, infidelidades, brigas, todo tipo de discórdia, divisões, a gente vê que isso não é fruto do Espírito Santo, isso é fruto dos nossos pecados, né? Fruto do Espírito Santo sempre vai ser paz, amor, alegria, longanimidade, né? Paciência. A gente vê tantas pessoas reclamando da falta de paciência. E por que a gente age com falta de paciência? Porque a gente não está agindo pelo Espírito Santo. Quando a gente age temperado no Espírito, a gente age com doçura, com paciência, mesmo nos momentos de prova, mesmo nos momentos de dificuldade, quando a gente é provado no nosso ser, nas nossas dificuldades, porque, como dizemos, né, nós ainda não estamos santos. Nós somos chamados à santidade, mas ainda estamos a caminho, que é essa conversão diária, todo dia. Então, essa conversão, ela passa pela nossa mudança diária. Ou seja, se eu tenho um temperamento forte, todo dia eu sou chamada a ser santo, em cima desse temperamento forte. Então, o Espírito Santo ele vem me auxiliar, ele que é o meu grande advogado, é aquele que não perde causa nenhuma, vem falar, minha filha, você precisa moldar Cristo nisso, nisso, nisso. Jesus não agia com esse temperamento forte, Jesus amava. Ele era firme contra o pecado, mas ele é sempre doce, amável e aberto ao irmão, ao próximo, né? E que esse próximo, mais próximo, que está dentro de nossa casa, é o que mais precisa do nosso amor. E a nossa conversão reflete nos que estão na nossa casa. Sim, o testemunho, ele é bastante importante, né, nesse processo de conversão. Eu lembro, falando um pouco dos santos também, eu lembro muito de Santo Antônio de Pádua, que falava sobre esse processo de conversão. Santo Antônio, que é um doutor da igreja, falava muito que esse processo de testemunhar é mais importante até do que a própria palavra. O testemunho de vida é muito importante na vida do outro, nesse processo também de evangelizar, porque nós, como cristãos batizados, nós somos convidados a evangelizar, a levar a palavra de Deus e a levar Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Uma das formas mais eficientes de a gente fazer isso é através do nosso testemunho. Não somente a Silvia, mas o Adonino vai saber mais do que eu, mas também na própria família. Quanto a gente testemunha para os nossos filhos atos, eles aprendem muito mais do que a gente simplesmente falar. Eu sei porque lá na minha casa eu sempre aprendi muito com meu pai.
né? E sempre através do testemunho. Agradeço muito. Meu pai também sempre acompanha aqui o programa lá da cidade de Rio Verde. Mandar um abraço para ele e agradeço muito o testemunho que ele deu na minha vida. Se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje, né? Então ele é quem me conduz, quem me dá a força, quem é meu exemplo. E o exemplo dentro de casa, o exemplo dentro da família é importantíssimo numa vida de conversão, numa vida de procurar a Cristo, numa vida de procurar o bem e ser um cristão que leva a palavra de Deus e ser um cristão que ama os outros. Amando, a gente sempre vai ajudar o próximo. É interessante, Henderson, essa questão do testemunho, que a palavra de Deus mesmo fala, né? Que vai descer sobre nós, mas descerá sobre vós o Espírito Santo, vai nos dar força, né? Nos dará força para ser testemunho, né? Ou seja, se eu vou ser testemunha, eu vou dar testemunho, né? Eu vou ser testemunha da palavra de Deus, da boa nova, e eu vou dar testemunho da vivência dessa palavra, né? E é interessante que dentro das nossas casas, nós enquanto pais, mães, nós somos orientados sim a dar esse testemunho de vida para os nossos filhos, porque as pessoas geralmente seguem aquilo que vê, né? Se os nossos filhos veem a gente falando alguma coisa, mas que age contrário, eles vão agir contrário. Eles também vão fazer contrário, né? Então, para nós pais, mães, e no seu estado de vida que você estiver, nós somos chamados a agir cheios do Espírito Santo para a gente testemunhar. Para nosso testemunho não ser incoerente, né? Às vezes hipócrita até, né? Nós precisamos primeiro viver. A palavra precisa cair no nosso coração e a gente precisa crer na palavra do Senhor. A partir do momento que eu creio verdadeiramente que Jesus Cristo é Deus, Ele é Senhor, Ele enviou sim o Espírito Santo para nos dar essa força. Essa força o quê? Essa força para sermos fortes diante das dificuldades, diante das nossas lutas contra o pecado, diante de tudo aquilo que o mundo e até o próprio demônio coloca na nossa caminhada, na nossa vida, para nós termos essa força sobrenatural, essa força que vem de Deus, para a gente dar testemunho. Nós estamos aqui nessa vida para dar testemunho. Testemunho do quê? Do amor. Testemunho do Cristo. Testemunho que vale a pena ser de Deus, vale a pena ser cristão, né? Vale a pena ser família santa, vale a pena perdoar, vale muito a pena perdoar. Né? Por quê? Porque o Espírito Santo ele vem nos mostrando isso através da vivência de Cristo. Né? O Espírito Santo vem confirmar no nosso coração que nós precisamos verdadeiramente dar esse testemunho de vida. Mas engana-se quem pensa que vai conseguir dar esse testemunho se não tiver sob a ação do Espírito Santo. Porque eu comecei falando, né? Muitas vezes são boas maneiras, são bons modos, mas perseverar na verdade, na justiça, no amor, na fraternidade, nessa doação total, fiel e fecunda que a gente vê manifestado na cruz, é somente pela ação do Espírito Santo. A gente reconhecer que errou, e pedir perdão é somente pela ação do Espírito Santo, né? Então a gente precisa ser conduzido pelo Espírito Santo. Então, meu irmão, hoje o Senhor te chama, te convida a dar um passo nessa conversão. Às vezes você já está mais progredido que qualquer um de nós aqui. Ou às vezes você está um pouco mais para trás, ou às vezes está no mesma toada que nós. Mas o importante é não parar, não desistir, não desanimar, ter vida de oração constante. O Senhor nos chama a essa fidelidade, essa confiança, né? O quanto o Senhor agrada, né, Doniro? De nós confiarmos na misericórdia dEle, no amor dEle, né? Confiarmos em Sua palavra, que Ele realmente vem em nosso auxílio em todos os momentos. Mesmo quando a gente pensa que não, o Senhor está agindo, está vindo em nosso auxílio. E a gente precisa confiar, precisa se entregar, porque a nossa vida ela só faz sentido se a gente realmente estiver nas mãos de Deus. Né? E, Silvia, e o Espírito Santo não está distante, né? Nosso Senhor Jesus Cristo diz que aquele que quer receber o Espírito Santo, peça com confiança e será derramado o Espírito Santo. Não é isso? Isso. Então, nós queremos conhecer o Senhor, queremos estar vivendo na vida da graça, nós podemos clamar o Espírito Santo com essa confiança de que nós já o recebemos. Assim que nós começamos a clamar, Deus já está enviando o Espírito Santo, que até esse clamor é uma ação do Espírito, não é isso? Sim. E Deus envia também não somente
o seu próprio espírito para estar junto conosco, mas eu gosto de falar que ele manda também seus anjos. Então sempre os anjos estão junto com a Nos gente para auxiliarão. nos conduzir, para nos levar. E eu sempre peço a oração do Santo Anjo, sempre rezo a oração do Santo Anjo, porque eu sei que agora, nesse momento, aqui nessa sala, Cheio. e aí onde que vocês estão, tem um anjo para te guardar, para te conduzir e para te ajudar. Sempre. Deus nunca nos abandona. E através dos anjos, ele sempre está nos auxiliando. Isso é muito bonito. E é interessante, Anderson, que Deus é muito simples, as coisas de Deus são muito simples, né? Como você falou, nossos anjos estão aqui, né? Precisamos crer, eles estão, de fato. E a oração para a gente pedir o Espírito Santo, para ter essa intimidade até com o anjo da guarda, são orações muito simples, né? Igual nós estamos vivendo um tempo agora que nós estamos ficando mais reclusos, mais em casa. E esse Pentecostes que nós somos chamados a viver diariamente precisa acontecer na nossa casa, né? Precisa acontecer na nossa vida. E ele só vai acontecer a partir do momento que a gente rezar. E às vezes a gente fica achando que rezar é algo muito extraordinário. Não, rezar é conversar, né? Se colocar na presença de Deus e conversar com Ele, como eu estou conversando com você agora, né? Então, falar para o Senhor o que você sente, se colocar como pecador, né? E pedir o auxílio do Espírito Santo de maneira muito simples. Às vezes é um vinde Espírito Santo, né? A oração que a igreja nos ensina, vinde Espírito Santo. E aí a gente passa o dia pedindo, o dia clamando, né? Ô Senhor, me dá o seu Espírito, né? Essa postura de humildade, de dependência de quem precisa verdadeiramente. O que nós não podemos é passar a nossa vida e muitas vezes não usar das graças que o Senhor tem para a nossa salvação, porque a gente não reza, porque a gente não pede o seu Espírito Santo, né? Quantas vezes a gente age mal e a gente faz coisas que não devia fazer e depois a gente vai parar e a gente vê, nossa, poderia ter feito diferente, seria tão simples, né? Seria sim, muito simples. Era só dar um tempinho para rezar e pedir a ação do Espírito Santo. Então hoje, na sua realidade, eu não sei o que você está vivendo, mas seja qual for a sua realidade, o Espírito Santo ele precisa fazer parte e você precisa ter tempo, gastar tempo com o Espírito Santo e pedir ele a graça que você precisa para ser uma pessoa melhor para o próximo, né? Ser melhor para o outro. E tem que dar esse tempo, né? Às vezes nós corremos tanto, Anderson. Nós falamos que o dia tem 24 horas, a gente precisava de 25, mas o essencial muitas vezes a gente não faz, né? O essencial muitas vezes a gente não pede, que é a ação do Espírito Santo, pedir a Deus a fidelidade, pedir a graça de confiar nele, plenamente esperar só nele. E Né? utilizar do tempo desperdiçado para estar junto com Deus. Sim. Eu mesmo sempre, quando eu estou no trânsito, vindo aqui para a Sagrada Família, o trânsito de Goiânia é muito difícil, para quem não é daqui de Goiânia. É para se santificar. Sim, aí eu pego ali, estou sempre com o texto ali, eu pego e vou rezar o texto. Tem vezes que eu coloco músicas de oração no carro e vou cantar. Às vezes eu estou cantando ali, um passa ali do lado do carro e dá uma olhada, eu estou ali rezando, estou orando o Senhor e também levando o meu testemunho para o outro, né? E é muito bonito a gente sempre viver e é muito feliz estar com Deus. É muito saudável estar com Cristo, né? E em ritmo de oração, eu vou chamar também o Padre Rodrigo já para fazer a oração final, dar a bênção. Então você prepara aí o seu copo de água, os seus objetos para ele dar a bênção. Também a bênção em tempo de pandemia, uma bênção muito especial com o Santíssimo. Eu agradeço a participação de vocês, também da comunidade Família Santa, que está toda quinta-feira aqui conosco no programa Por uma Família Melhor, na difusora Pai Eterno e também ao vivo na Web Rádio Sagrada Família. Muito obrigado. Nós que agradecemos Nós a agradecemos. oportunidade. Isso. Deus abençoe. Deus Isso. abençoe a todos. Muito obrigado. Eu agradeço também você mesmo que nos escuta aí no rádio, seja na fazenda, seja no carro, seja aí do lado da cama, que participa sempre conosco aqui na difusora Pai Eterno, também nas redes sociais do Santuário Basílica Sagrada Família. Você pode deixar sua mensagem, seu pedido de oração nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, @Basílica da Sagrada Família, também no Instagram, Basílica da Sagrada Família, e também você que escuta o rádio, mora na fazenda, pode ligar aqui no santuário para deixar suas intenções para missa, ou então para
estar, né, ligado dentro das nossas inúmeras obras que o Santuário Basílica tem. Né? Nós temos atendimento jurídico, nós temos bazar, nós temos atendimento médico, nós temos adoração 24 horas por dia. Qualquer hora que você chegar aqui no santuário, o santuário vai estar aberto para te acolher, para acolher a sua intenção, para acolher você aqui dentro. Então você pode vir aqui qualquer hora. Você que não pode entrar no nosso YouTube, Basílica Sagrada Família, e acompanhar a adoração 24 horas, transmitida ao vivo 24 horas. E você que não pode ligar aqui no santuário. O número é 62 3942 4267. Anota aí. 62 3942 4267. Esse número é para você ligar e a secretaria vai atender e acolher a sua intenção, o seu pedido de oração, tá bom? Amanhã eu aguardo por você aqui. Eu vou estar com um grupo de jovens com um tema muito especial, sempre começando depois da Santa Missa às 10 horas da noite, aqui na Difusora Pai Eterno e também na Web Rádio Sagrada Família. Agora eu vou com o Padre Rodrigo. Tchau. Tchau, tchau. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. confessemos a Deus os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Meu corpo no repouso está tranquilo. Guardai, meu Deus, por quem vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Deus me inspirou uma admirável afeição pelos santos que habitam sua terra. Multiplicam, no entanto, suas dores, os que correm para os deuses estrangeiros.
Seus sacrifícios sanguinários não partilho, nem seus nomes passarão pelos meus lábios. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Foi demarcada para mim a melhor terra, e eu exulto de alegria em minha herança. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu corpo no repouso está tranquilo. Da primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente, e que tudo aquilo que sois, espírito, alma, corpo, seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, após as fadigas de hoje, restaurai nossas energias por um sono tranquilo, a fim de que por vós renovados, nos dediquemos de corpo e alma ao vosso serviço, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Cântico evangélico. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor, pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho, ao Santo Espírito,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. A proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. E chegue até vós o nosso clamor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Ave, Rainha do céu, Ave dos anjos, Senhora, Ave raiz, Ave porta, da luz do mundo és a aurora. Exulta, ó Virgem tão bela, as outras seguem-te após. Nós te saudamos, ó Deus, e pede a Cristo por nós. Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rezemos juntos à Sagrada Família em tempos de pandemia. Sagrada Família, vós sois o nosso refúgio em todas as circunstâncias. Por isso vos rogamos, olhai amorosamente para as nossas aflições e angústias. Concedei o eterno descanso aos que já faleceram, o conforto a nós que ficamos e por eles choramos. Curai os que ainda estão enfermos, dai paz aos que estão agonizando, redobrai a força dos que corajosamente trabalham na área da saúde. Infundi a sabedoria divina aos nossos governantes e dai-nos força, fé e coragem para chegarmos pacientemente ao fim dessa pandemia, glorificando juntos em família o nome do nosso Pai eterno. Amém. Rezemos consagrando as nossas famílias à família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. Rezemos consagrando as nossas famílias à Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família. Tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família. Que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família. Fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José. Ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A oração é a nossa força. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é.
na presença de Jesus sacramentado, neste santuário de adoração perpétua e das famílias, cantemos nos consagrando à família de Nazaré. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. 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 Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A oração é a nossa Força, Jesus, Maria e José. nossa família vossa é. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, A nossa proteção está no nome do Senhor. que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Que chegue até vós o nosso clamor. A água, o sal, o óleo, a chave da casa, do carro, da moto, alimentos, documentos, medicamentos, objetos de devoção, objetos de família, o currículo, a carteira de trabalho, tudo o que você quer pedir a bênção de Deus, suas metas, seus sonhos, seus planejamentos, seus planos de ação. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugi, venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, Amém. dentro de nós para nos conservar, Amém. à frente de nós para nos guiar, Amém. atrás de nós para nos guardar, Amém. sobre nós para nos abençoar. Amém. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todo sempre. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Você que nos acompanha pela difusora Pai Eterno e pelas redes sociais do nosso santuário, fique em paz. Receba as bênçãos da Sagrada Família e leve nos seus olhos esta linda imagem, Jesus Cristo sendo adorado no altar do nosso santuário por você e sua família.